descida foi muito no limite. Consegui vencer todas as dificuldades, fazer uma descida boa, redonda. Amanhã vai ser outro dia e domingo vai ser outro esporte. Sinônimo de saúde e liberdade, as duas rodas escondem segredos que poucos têm acesso. Uma mistura de paixão e mistério, onde cada ambiente desafiador termina em um lugar de beleza ímpar. Um ambiente separado da realidade, que molda e te revela um novo mundo e um novo caminho. E bom, eu não estou falando apenas de lugares, mas de uma transformação, uma simbiose completa entre você e o seu companheiro de trilha. São diversos os casos de pessoas que começaram a praticar esportes através de amigos, vídeos ou como espectador em algum evento. E quando falamos de downhill, essa história é um padrão que se repete. Inclusive, a minha própria história começou dessa forma. Mas por que nos apaixonamos por algo tão radical quanto o downhill? Bom, o downhill ele desperta diversas sensações. A alta velocidade e o estímulo visual mexem com o nosso emocional e a imaginação. Uma arte que supera a barreira do tempo, encantando a cada passagem com histórias que se refletem em inspirações e coragem em persistência. Com saltos que parecem sair de filmes de ação, curvas que parecem desenhadas por algum artista, obstáculos que desafiam a técnica e a coragem, que vistos de fora criam uma experiência única, onde um único atleta desafia os limites humanos em uma descida solitária, em que seu único adversário é o tempo e a pista, e o seu aliado é a mente, o corpo e a bike. E não se engane, a busca não é pela adrenalina e nem arriscar a própria vida. É muito mais profundo. É como a busca por um novo estado da matéria, a descoberta de segredos que podem levar o ser humano ao limite da existência. Um estado conhecido como estado de flow, onde todo e qualquer problema parece desaparecer. Um estado de concentração absoluto, onde o mundo desaparece e você se torna um com a sua máquina. Os resultados de entrar nesse estado se refletem na liberação controlada de diversos hormônios, inclusive do prazer e bem-estar, que juntos criam a harmonia perfeita, como uma orquestra perfeitamente sincronizada. Para nós, a vista é única. Observamos manobras técnicas e equipamentos levados ao extremo por pilotos que decidiram superar medos e ultrapassar os próprios limites. Alguns fazem parecer fácil, mas experiência e história não surgem do nada, são escritas. E são essas histórias que inspiram e renovam o espírito do esporte, tornando os sacrifícios, vitórias ou derrotas etapas importantes do crescimento individual. E uma coisa que vale lembrar é o quanto os pilotos estão sempre desafiando não apenas a pista, mas o seu desejo em continuar rodando. Um anseio pela diversão, pelos saltos e por experiências únicas. Mas não se engane, desafiar e buscar o desconhecido não é uma tarefa fácil. E um dos principais obstáculos é a mente. O pilar mais importante e também uma espada de dois gumes, onde ou ele será o seu aliado ou ele também pode ser seu inimigo. Um misto entre o medo e a coragem, que podem te levar à vitória ou não. Eu não vivo do downhill, mas eu posso dizer que eu vivo pro downhill, né? Tipo, é o que move minha vida, dá motivação diária, né? Que faz a gente querer ser melhor a cada dia é o downhill. E a minha expectativa é dar o meu melhor, né? Acredito que a minha expectativa mesmo é ficar entre os 10, mas aqui tem os melhores do Brasil e não se machucar, né? Se divertir. Tava até com os colegas aí, principalmente da Elite também falando, foca é se divertir porque o resultado ele vem depois da diversão e acho que é isso, é focar na diversão, não se machucar e tentar fazer o nosso melhor. Cara, confesso que a descida foi boa, cara. Não vou dar desculpa não, hoje era o que eu tinha. Esse pódio é difícil demais e o que eu entreguei hoje era o que eu tinha, tô muito feliz, não foi loucura não. E deu tudo certo, cara. As cabeças ali hoje não tinha pra mim, mas estamos no pódio, tô feliz demais. Obrigado a todo mundo aí. Conquistar um título não é apenas subir em um pódio, é o resultado de dominar as próprias inseguranças e o medo. Literalmente, ladeira abaixo. Nos conectamos cada vez mais com as nossas bikes. Aprendemos aos poucos a derrubar barreiras e nos desafiarmos a arriscar o impensável. E em meio a tantos pilotos, esse em específico carrega a importante missão de medicar as nossas bikes. Uma grande história, a história de um mecânico. E não qualquer mecânico, um verdadeiro gênio da bike. Eu sou mecânico de nascença, né? Então eu sempre digo que a necessidade que eu tinha de mexer nas minhas bikes, de inventar as minhas coisas, me trouxe para esse mundo da mecânica.
eu sempre fui piloto, sempre gostei de andar de bike e sempre fui um destruidor de bike. Então eu sempre tive essa necessidade de mexer nas minhas bikes, criar as minhas coisas, né? Então aqui eu estou usando uma ferramenta que eu desenvolvi, então a gente foi criando soluções ao longo dos anos de acordo com a necessidade que a gente tinha, né? Porque não existiam ferramentas, não existiam estrutura, e aí eu comecei a criar minha própria estrutura, criar minha própria oficina, né? Aqui um extrator, ó, tá extraído. Então, alguns detalhes, né, que a gente mostra aí. Então, tudo isso aqui foi com base na necessidade que a gente tinha de poder andar, né? Então a bike estragava, não existia um equipamento forte na época, então a gente tinha que estar fazendo adaptações e criando soluções, né? Porque não dava simplesmente pra gente andar e não manter as bikes. Então era uma coisa mais complicada, então a gente tinha que fazer do zero. Então tudo isso aí, cada pecinha que tem aqui, ela surgiu do zero, surgiu da necessidade. Isso aí foi criando uma história, né? Foi criando-se um conceito de manutenção que eu criei lá em 1992. E é um conceito hoje de oficina, de organização, que muitos outros técnicos e pilotos também copiam, né? Se inspiram para fazer igual, né? Então, aqui não é só mecânico, aqui é toda a história que eu tenho do mountain bike, tá tudo aqui dentro, meus troféus, as plaquinhas de corrida, cada ferramenta, cada lugarzinho da oficina tem a sua história particular. Tudo foi construído com muito trabalho e muito esforço. Então quem vê isso pronto hoje não foi uma coisa que saiu do nada, né? Então são 30 anos nessa história. Uma história que nos mostra o quanto o esporte continua evoluindo e se renovando constantemente, em um crescimento que precisa começar desde cedo, com os nossos futuros nomes do esporte que, acompanhados daqueles que deixaram sua marca, agora vão pavimentar os novos horizontes. Cara, na verdade esse ano foi um ano diferente pra mim, assim, é uma experiência que eu não tinha passado ainda. Pra quem não sabe, eu trabalho com aulas de bike durante todo o ano e tenho trabalhado nos últimos tempos com a criançada. E esse ano, na verdade, o meu brasileiro vai ser para prestar um suporte. A gente escolheu 5 meninos para poder fazer um race suporte, mas não só um race suporte de estrutura, mas um race suporte de auxílio na linha, de regulagem de bike, de acerto de bicicleta, de apoio mecânico, de lavagem de bike, de descer com os moleques na trilha. Então o foco esse ano do brasileiro vai ser fazer esse apoio para a molecada e passar adiante esses 25 anos de brasileiro para a molecada ter uma experiência legal no brasileiro. Eu tive isso, né, minha vida toda, eu tive o melhor professor do mundo, que é o Marco. Então é um trabalho que ele é fundamental assim para qualquer nível de piloto, para qualquer piloto, e tô, né, engatinhando ainda, né, começando isso daí agora nas corridas, e tem dado muito resultado. A gente foi campeão pan-americano esse ano com o Augusto e já ganhamos campeonato nacional ano passado, né, com outros atletas. Então tenho muita fé que esse domingo aí a gente vai ganhar vários títulos nacionais também com a minha turma aí, que tem muitos com condições de ganhar corrida, então estou bem empolgado e motivado. Histórias que criam novas histórias, experiências que criam novos talentos e coragem que criam vencedores. Então, percebeu o quão profundo pode ser o downhill? O quanto ele pode mudar a sua vida? Cara, ele entra como um vírus, se instala sem você perceber, e quando você se dá conta, está engolido pela velocidade, pelo radical, pelo belo. Sua vida muda, sua consciência evolui, seu objetivo aos poucos se torna mais claro. Mas tudo isso só é alcançado por indivíduos que olham o esporte não apenas como um sofrimento, um desgaste, um perigo, mas como uma forma de alcançar uma nova versão de um eu muitas vezes perdido em um mundo de incertezas, te fazendo encontrar pessoas e lugares incríveis que muitas vezes podem fazer surpresas que você nunca imaginaria. O downhill, ele não é apenas um esporte, é um estilo de vida, é ladeira abaixo. E eu simplesmente não consigo deixar de amar. Como poderia deixar de amar um esporte que salvou a minha vida da completa escuridão? Também quero agradecer muito a Bruno, que é um menino aí que gosta muito do esporte. Muitas vezes ele gosta muito de andar de bike.
vem comigo trabalhando aí desde março, tem toda essa comunicação, tem toda a parte aqui de layout, tudo que vocês podem enxergar aqui. Foi o grupo responsável. E a gente conversou muito nessa semana. Ele contou toda a história dele ainda, é bacana. Cadê o produção? E quer dizer, como eu disse, ao dia eu vou comprar essa bike não, viu? Então isso é bacana, assim, o sonho é ter um cheque em cima da bike, mas sai por trás da câmera. E então esse dia um amigo nosso, um colega que foi abençoado, ele ganhou uma bike e ele tinha uma bike de downhill lá. E então assim, eu quero dar essa bike para alguém que eu vejo que merece. Zé chega aí com a plaquinha Zé na mão. Então eu quero agradecer aqui o pessoal de Porto Alegre, do Characabá principalmente. Bruno, então assim, eu te escolhi para dar essa bike. Então agora tu pode, além de ficar nas câmeras, no teu tempo tu pode fazer aqui na vontade. Ele se emociona um pouco porque ele sabe como é que essas coisas não tem um pouco de posição, então estamos aí, ó. Bruninho, se recupera um pouco aí, vamos começar a pegar. Né? Tem que gravar ainda. Vai lá, final um pouco essa bike, agradecer aí o foi resultado de uma bike, então eu achei muito bonito o gesto dele. Conversou ele com o Adriano Cardoso, então eu achei que eu tenho um cara para dar essa bike, é um cara que merece bastante. Então tá aí, Bruno. Então é um pouco que a gente pode fazer pra ti. Eu também quero uma salva de palmas pra esse menino aí que foi criticado por muita gente. Então essas pessoas aí a gente fala que tem um trabalho magnífico. Nós só vamos te falar qualquer coisa, ver o trabalho que a gente está fazendo aqui, porque tudo que a gente faz aqui é o amor ao esporte, não é nada para vir aqui ganhar dinheiro, nada. São envolvimentos, são dias perdidos, né, de trabalho, mas não é perdido, mas é sim investindo para mudar o nosso cenário da União Nacional aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos por estarem presentes aqui. Nós vamos esperar o jogo aqui sabendo. Antes da gente começar a